9h12, olha, uma notícia aqui que eu vou ter que dividir em duas, porque um comentário com certeza é com o Alexandre e o outro é com o Júnior. Olha só, os prefeitos do consórcio Alto Vale do Paranapanema, ANVAPA, estiveram em Brasília em audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Sarutaiá, Coronel Macedo, Manduri, Taquarituba, Itaguaí, Riversul, Itaí e Itaporanga. Na pauta, os prefeitos solicitaram um estudo técnico com representantes do Ministério para reorganizar o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Eles ainda reivindicaram recursos no valor de 570 mil para aquisições de 3 ambulâncias UTI para ser utilizado pelo SAMU. Pleitearam 2 milhões para a manutenção das 8 bases do SAMU na região da ANVAPA. Reivindicaram o auxílio do Ministério para a implantação do Centro Especializado em Reabilitação Física e Cognitiva, o CR, da APAI de Taquarituba. Além desses pleitos, eles defenderam a importância da abertura da base do SAMU em Manduri para também atender os municípios de Iaras e Águas e Santa Bárbara, Dr. Stelling. Então, sem dúvida que existe o antes e depois do SAMU, né? A agilização que o SAMU impõe nos atendimentos, porque a gente estava acostumado com os bombeiros, mas os bombeiros já estão sobrecarregados. Inclusive, o SAMU ainda lança a mão do auxílio dos bombeiros nesse tipo de atendimento. Mas o SAMU faz uma diferença muito grande. E eu sei que com esses périplos pelos quais os municípios estão passando, eles estão tendo dificuldade em financiar, né? Porque eles têm que fazer concurso e contratar com o funcionário deles, parte dos funcionários do SAMU, e mais a manutenção. Então, eu imagino que a saída a Brasília seja por causa disso, pelo estrangulamento de um serviço que é essencial. É a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas que tiveram a sorte de ter o SAMU atendendo. O SAMU é fantástico, é um projeto muito bom, porém, o governo federal ele lançou o projeto, deu a ideia, encampou os municípios para que abarcassem essa iniciativa, porém não há um investimento efetivo nesse tipo de empreendimento, que é de extrema utilidade. Os municípios, eles têm uma certa resistência em efetivar essa política pública atinente ao SAMU. E o governo federal, que prometeu um grande investimento nesse tipo de atividade, não o fez. É por isso que eles foram a Brasília para reivindicar o repasse dessas verbas, desses 570 mil reais. Mas o SAMU, ele bem estruturado, ele alivia o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros tem outras atividades do que transportar pacientes, atender situações de urgência de transportes. E o SAMU é mais especializado, com médico, enfermeiro, né? Muito mais. O bombeiro, como eu disse, sem demérito nenhum para o trabalho lindo que os bombeiros fazem. Mas a atividade principal deles é outra do bombeiro, né? Então, o pessoal do SAMU, como você disse, é um pessoal especializado. Os veículos são mais especializados. Agora, precisa investimento. Não adianta criar o projeto e simplesmente deixar a míngua aí de recursos financeiros. Agora, Júnior, que vem a outra notícia dentro da notícia. Já que os prefeitos da ANVAPA estavam em Brasília, o que eles fizeram? Eles foram até os gabinetes dos senadores José Serra, Major Olímpio e também de Mara Grabili, e protocolaram uma moção de repúdio contra o projeto de lei complementar número 125/2019, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que se refere à extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Né? E ali, naquela viagem para Brasília, né? Alguns prefeitos se encaixam nesse perfil, que era o de Barão de Antonina, Sarutaiá, Tejupá, Timburi, Óleo, Riversul, que poderiam ser extintos. Então eles aproveitaram a carona e fizeram uma moção de repúdio. Foram lá protestar contra a extinção dos municípios. Se aprovado, claro, também, né? O prefeito está fazendo o papel dele, né? Esses prefeitos têm que fazer isso mesmo, né? Mas a questão tem que ser vista de uma maneira mais fria, penso eu, né? Nós temos muitos municípios que são deficitários. O que significa isso para o ouvinte entender? Aquele município que arrecada menos, o recurso próprio dele é muito inferior ao que ele gasta, com toda a estrutura, vereador, prefeito, funcionários, etc. Então, a máquina administrativa dele não é autossuportada, ele não tem receita suficiente para manter a sua estrutura. E aí o que acontece? Ele passa a depender da União, passa a depender do Estado e assim por diante, ou seja, não são autossuficientes. Então, esses municípios, é necessário uma reflexão, sim, se não seria interessante serem transformados em distritos de outros municípios, com administração descentralizada,
né? Isso precisa ser reestruturado, mas é de se pensar, porque muito dinheiro, bilhões de reais são gastos a nível nacional com essa estrutura deficitária. Então, é importante que nós tenhamos aí uma análise fria sobre a situação, sem paixões. Eu tenho visto muito discurso envolvido pela paixão, pela emoção, etc. e tal, né? Eu acho que nós temos que pensar de maneira um pouco mais fria. E um aspecto interessante disso daí é que, se eu for ver nossas pequenas prefeituras, a maior parte do orçamento é gasto com folha de pessoal. Sem dúvida. Então, assim, nós estamos tendo uma estrutura que nós vamos ter dinheiro para manter essa estrutura. E o resto? Agora, por outro lado, é o maior empregador da maioria desses municípios. Então, é uma situação que, como você disse, Júnior, tem que ser estudada com muito carinho mesmo. Porque, inclusive no projeto, já se fala da capacidade ou não do município de se auto-nutrir financeiramente. Acho que esse aspecto é importante. Tem município pequeno que consegue tocar a vida sem dependência de terceiros. Mas a maioria não. Né? Então, a gente tem que pensar de maneira fria, porque é dinheiro público, né? São recursos públicos que poderiam ser aplicados em saúde, em educação, em infraestrutura, em transporte, etc., que são gastos de uma maneira que talvez não seja a melhor.